Olá, como vai? Eu estou tomando meu café da tarde hoje, sábado, dia acho que 16 de maio, com adoçante ou sem adoçante, dependeu do humor, dependeu do dia. E eu estou, por assim dizer, dia 16. Eu queria falar um pouco sobre Jesus e a ética do reino. A ética de Jesus, né, é entendendo por ética, por ciência da moral, como diz o dicionário Ética Cristã, Paulo W. da Silva, Juep, e Urbano Ziles, Antônio Neves de Mesquita, Antônio Rezende, Marilena Chauí e outros mais aí. Dicionário de Filosofia, Faraco Moura. Enfim, vários teóricos, né, de filosofia, de teologia. E a ética cristã é uma ética do reino, a ética bíblica ou ética. Por que eu estou falando de ética bíblica? Porque eu sou cristão. Embora a filosofia, embora a religião cristã não seja uma filosofia. Não seja uma filosofia. Não é verdade? Temos aqui, ó, muito bom por sinal, recomendo. Batista Mondan ou Batista Mundim, curso de filosofia Batista Mondan, nona edição, editora Paulo, são 3 volumes, né? Então, a filosofia, ela se destina o quê? A lógica, a gnoseologia, a cosmologia, a antropologia, a ética, a metafísica, a religião, né? A política, linguística, a pedagogia, a estética, a história, a teologia. E a filosofia cristã, ela é baseada no Novo Testamento. A ética bíblica, ela é baseada no Antigo e no Novo Testamento, né? No Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e no Pentateuco, que é, digamos, como se fala, né? Os 5 livros ou rolos de Moisés. Então, a ética de Jesus, ela tem sido descrita como a ética do reino de Deus. Jesus se referiu à sua igreja somente 2 vezes. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Me pergunta, o que você está comendo aí? É bolo de fubá? Não, o nome disso aqui é carioquinha. Aqui em Campo, mas na minha terra natal, se chama é, carioquinha, né? Então, Jesus se referiu mais do que 70 vezes no Evangelho. Então, diversas vezes tem sido interpretado à luz do reino de Deus. Falar sobre a soberania de Deus. A ética proposta por Jesus, no entanto, é a ética do altruísmo.
O que é altruísmo? É fruto de um coração totalmente transformado por Deus. Rapaz, não gosto que eu não estou gravando que passa esses comerciais aí. A ética é a ética da nova comunidade que tem Deus como Senhor, Salvador e Rei de sua vida, conforme está em Marcos 7, de 21 a 23, e Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. Então, se eu pudesse destacar, comenta aqui no meu artigo, de 46 páginas, se eu pudesse destacar as seguintes características do ensino ético de Jesus, Jesus anuncia uma ética de conduta presente no cristão, sendo permanentemente perpassada pela compreensão escatológica do reino de Deus, conforme está em Mateus 12, 28, Mateus 19, 24 e Marcos 1, de 14 a 15, Marcos 9, 35 e Lucas 17, de 20 a 21. Então, a ética de Jesus procurava aliar as dimensões vertical e horizontal nos relacionamentos. A minha maneira pela qual, relação é essa que nós chamamos de transpessoal, nossa relação com Deus, vertical. E a nossa relação interpessoal, que é relacionamento homem e homem, mulher, ser humano, de indivíduo para indivíduo, é horizontal. Eu falei sobre isso lá no projeto que a igreja vai e apoia com o irmão Marcelo e outros irmãos, projeto de dependente químico chamado Resgatar-te. Estive ontem lá e eu falei um pouco sobre isso, sobre a ética do reino, que é uma nova economia, chamada economia do amor a Deus, que implicaria o amor ao próximo. E o amor ao próximo estaria fundamentado na relação pessoal com Deus, conforme está em Mateus 5, 44 a 45, Mateus 22, de 34 a 40, e Lucas 6, 35 e 36. Eu queria ler com você, deixa eu ver aqui, a Bíblia. Não está aqui. Depois eu leio. Então, o que não falta aqui em casa é a Bíblia, né? Deixa eu ver se dá para ler aqui. Deixa eu ver aqui. Então, é uma nova economia. Mateus, Evangelho de Mateus, 5, que fala do Sermão da Montanha, não é? Deixa eu ver aqui, Mateus 5, rapidamente, para não demorar muito, mas Mateus 5, 44 e 45, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Então, o que Jesus quer dizer aqui, né? É uma ética altruísta, vertical e horizontal nos relacionamentos.
Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você sobre a ética de Jesus, a ética do reino, né? Na mensagem cristã, a ética do reino de Jesus, ela deve ser a vivência prática daqueles que desejam, com vontade inovadora, transformar a realidade, alcançando cada vez mais pessoas com a aceitação da mensagem do Evangelho, o qual é a porta de entrada para o reino escatológico. Ou seja, a escatologia, né, vem da palavra eschaton, ou eschatos, a doutrina das últimas coisas. Então Jesus, ele mostrou bastante convicto acerca da importância inegociável da moralidade interior humana. Jesus ressaltou que o correto comportamento exterior devia estar em consonância com a verdade do mundo interior do sujeito, conforme está em Mateus 21 a 24, Mateus 23, de 2 a 7 e Mateus 23, de 25 a 28. No pensamento ético de Jesus, no seu reino, o ser humano só se torna espiritual e moralmente livre quando de fato encontra sua plena liberdade no âmbito da vontade de Deus. Mateus 7, 12, Mateus 18, de 8 a 34. Jesus investiu no ser humano decaído, no pecado, o pecador, e moralmente rebelde, pois ele o via como ser espiritual e moralmente recuperável. O que eu quero dizer aqui? Você tem jeito. Para a ética do reino de Jesus, né? O reino de Deus, de fato, era uma mensagem, uma pregação de um caráter moral e espiritual. Destoava daquilo que esperavam os seus contemporâneos. Obviamente, compartilho aqui no meu artigo e com você. Os valores do reino têm implicações políticas, econômicas e sociais. Mas o reino pleno de Deus representa ainda uma utopia, algo que ainda não encontrou seu lugar na efetivação da realidade concreta, prenunciada e prefigurada na vida do povo de Deus, mas não efetiva e concretamente localizada. Portanto, caro leitor, Jesus entendeu bem o seu ministério como o anúncio da chegada desse reino. É mais do que filosofia. A ética do reino de Jesus é uma ética do perdão. É uma ética de um mundo totalmente novo. Por isso eu queria concordar, tá no meu artigo, com George Eldon Ladd. George Eldon Ladd, que é um grande teólogo do Novo Testamento que eu gosto, ao afirmar que a ética de Jesus, então, é uma ética do reino, a ética do reinado de Deus, é possível destacar ou separar a sua ética do contexto total da mensagem e missão de Jesus. Tais princípios éticos morais são relevantes apenas para aqueles que experimentaram o reinado de Deus no seu coração.
Então, quando a pessoa se converte, o que George Eldon quer dizer, e eu, Fabrício Barreto, é que quando você, o fruto, a semente do evangelho, ela penetra, ela enraiza no coração humano, todo ser humano, todo pensamento, todo comportamento do ser humano, o linguajar, o pensamento, as atitudes morais, éticas, altruístas, tudo dá lugar ao amor. Em última análise, a ética do reino de Jesus, né, que fala sobre reino, reinado no Velho Testamento, dos evangelhos, reino de Deus, reino dos céus, diversas vezes, homens teólogos estudiosos como Harnack, Weiss, Schweitzer, Bultmann, Donald Campbell, Joaquim Jeremias, George Eldon Ladd e muitos outros, R.N. Champlin, Russell Shedd, Coppelt, Brown, Helmut Koester e muitos outros estão falando na perspectiva do domínio soberano, da soberania de Deus na história. É uma antecipação da escatologia e da parousia. O que quer dizer isso? É uma antecipação da vinda de Jesus. Então, o fundamento teológico do ensino ético de Jesus na vida do ser humano é um iminente irromper do reino da terra com a proclamação do Evangelho. O reino de Deus é, portanto, a pregação do reino. A pregação de Jesus, a moral, a ética de Jesus, bíblica, sobretudo do Novo Testamento, é uma mensagem neotestamentária que assumiu um caráter espiritual. Então, o reino de Deus se manifesta imanentemente no mundo, apenas no coração e na vida daqueles que creem. Na vida que creem. Se por um lado ele é ligado à terminologia do mundo vindouro, em grego se chama, aeon, o mundo vindouro, por outro lado, ele é vinculado à experiência presente, que é uma porta de entrada para o arrependimento. O arrependimento, a fé, o amor a Deus, o amor ao próximo, constitui na mensagem ética e moral deste reino, que é o reino de Deus, ou o reino de Jesus, né? Por isso que a ética de Jesus, ela procura aliar as dimensões verticais, Deus e homem, homem e Deus, e horizontal, homem e homem, nos relacionamentos. O amor a Deus e ao reino implica o amor ao próximo. E o amor ao próximo estaria fundamentado na relação pessoal com Deus. O que eu quero dizer com isso? Sobre a ética de Jesus e do reino. Então, quando a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu intelecto, sobre o teu entendimento, sobre todas as tuas forças, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo, eu estou dizendo que a ética de Jesus
A ética do reino, a ética bíblica, a ética da religião cristã é a ética e a moral do amor. O amor, não amor de fingimento, não amor de língua, de garganta, de palavras, de dizer ou ouvir dizer, mas um amor que traduz em gestos, atos e atitudes. Então está aí o resumo, né, do meu artigo sobre a ética bíblica e a ética cristã. No caso aqui, é Jesus e a ética do reino. Curta o nosso canal, dê o seu joinha, seu like. Fabrício Barreto Gonçalves. Toda semana tem um canal, tem vídeos, palestras, aulas, apostilas, dicas de livros, literatura, como fazer um resumo, uma resenha de um livro e mensagens cristãs e estudos de teologia, religião e filosofia. Curta o nosso canal e nos apoie. Deus abençoe. E vivam a ética do reino, que é a ética do amor. Vocês já imaginaram uma sociedade sem ética e sem amor, onde só impera o ódio e não vive a filosofia do amor do reino de Jesus? Que caos total e destruição seria? Pense nisso.